e terça-feira, né, que encerram também os festejos. Então, vamos dar os nossos recadinhos aqui da nossa casa, né, que estão todos afixados no mural. Temos palestras e passes todos os dias, e para quem vai passar no plantão de atendimento fraterno, é sempre meia hora antes. Que mais? Temos também as atividades sociais da casa, né, que também estão afixadas no mural, mas para os amigos da internet, nós temos os lanches de rua, nós temos também as cestas básicas que são entregues todos os meses às famílias carentes cadastradas na casa, e que a gente também pede ajuda com os alimentos, que são sempre muito bem-vindos, todos. Tem os principais, mas temos qualquer ajuda que qualquer pessoa trouxer, né, de qualquer quantidade, será muito bem-vinda para compor esta cesta básica. Os itens principais: óleo, feijão, arroz, café, açúcar e algo mais, né, que tudo é muito bem-vindo. Nós temos também diferenciado as sextas-feiras com a dependência química, a passe palestra que é para as famílias e dependentes químicos, né? Então, sempre às 8 horas, as reuniões, onde as famílias e os dependentes são sempre bem-vindos. Nós temos a palestrinha aqui um pouco mais curta, mas também tem o diálogo com as famílias, motivando, ajudando, orientando de como lidar com essa dificuldade, né? Nós vamos iniciar também agora, no primeiro domingo e terceiro domingo de cada mês, o curso de gestantes, tá? Então, quem conhecer, quem tiver, puder divulgar, será muito bem-vindo. Então, nós vamos reiniciar, que vai de março a junho, certo? Então, sempre primeiro e terceiro domingo de cada mês. E ao final do curso, elas recebem como incentivo o enxovãozinho do neném, ok? Nós temos também na nossa livraria a venda do livro do Mirabelli, né? Para quem não adquiriu ainda o primeiro volume, está em promoção ainda. O primeiro e o segundo volume, que pode ser comprado tanto pelo site quanto aqui na nossa casa também. Eu acho que é só, né? Nossos lembretes estão todos afixados aí, tá bom? Então vamos lá, a nossa prece de agradecimento por esse dia estarmos aqui juntos, né? Vamos pedir ao Pai que nos envolva no seu amor, nos fortaleça, nos ampare, que os nossos mentores que estão no nosso lado, que já nos receberam com tanto carinho, aos mentores desta casa, que sempre nos recebe com um abraço, que possamos estar confiantes, certos, de que vamos sair daqui muito mais fortalecidos, amparados, e que possamos estar realmente de mentes abertas para ouvir o ensinamento do dia de hoje. Nós te agradecemos, Pai, pelo carinho, pelo amparo e pela proteção. Que assim seja. Então, o Rudai vai fazer para nós hoje a palestra, e o tema é perdoar e compreender. Fácil. Seja feliz. Obrigado. Boa noite a todos. Como colocado, o tema que é a base nossa hoje da palestra, perdoar e compreender. Do livro Rumo Certo, Chico Xavier, Emmanuel, na lição 56. É um tema atual, né? Porque perdão e compreensão, isso é exigido de nós todos os dias, né? Ainda continua um pouco resfriado, mas a voz parece ficar meio confusa, né? E assim a gente vai tentando falar um pouco mais claro a cada vez. Então, perdoar e compreender, né? É uma lição diária nossa, um exercício diário que nos compete realmente, nós que já temos uma compreensão um pouco melhor
da problemática humana, né, temos que fazer a nossa parte, né? Emmanuel diz assim: muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia não perdoa. Ora, nós nos enquadramos nesse primeiro parágrafo, né? Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades. E outros muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Então tem tudo a ver conosco, nós somos assim, nós temos dificuldade de compreensão, de perdão, né? Porque quanto mais presos, quanto mais ligados às coisas da matéria, mais suscetíveis ficamos e com muito mais dificuldade de perdoar e compreender, né? Entendo, pelo muito que nós já lemos da doutrina, pelos anos de experiência que a gente tem da vida, né, que é um exercício constante e não pode ser esquecido, né? Tem que ser praticado mesmo, de uma tal forma que ele passa a incorporar o nosso ser, né? Essa capacidade de saber que somos criaturas falíveis. Nunca por demais, né, repetir que estamos num mundo de provas e expiações. Os espíritos que aqui reencarnam são espíritos ainda imperfeitos, ou seja, precisam ainda de muitas vidas, estágios nessas existências materiais, para poder purificar, né? E aí, purificando, eles habitam mundos melhores. Se o mundo que nós estamos ainda é um mundo infeliz, no aspecto geral, para habitar mundos felizes é preciso que a gente ultrapasse, né, através da compreensão, através desta purificação, os liames, né, os grilhões que nos ainda, né, arrastam a esses mundos materiais, para que espíritos mais puros ou felizes a gente faça um trabalho muito mais proveitoso, né? Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos de aceitar os nossos companheiros da humanidade tais quais são, né? Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, deu-nos uma condição para conhecer as coisas, errar e acertar, né? Quando Ele nos criou e nos deu essa capacidade, se perde aí nas noites do tempo, né? Mas sabemos que, no estágio que nos encontramos, temos a capacidade de compreender, temos a inteligência a nosso favor, temos já sentimentos mais elevados, mais purificados, né? Mas sabemos que ainda temos emoções que nos agitam, né? Que nos imantam as coisas ainda, que falta-nos essa capacidade de entender e aceitar o nosso semelhante. Quantas coisinhas do dia a dia, no trânsito, no transporte coletivo, no relacionamento familiar, né? Ali a dificuldade é muito maior ainda, porque cheio de amor próprio, cheio de orgulho, vaidade, né? Uma impaciência, uma intolerância muito grande, nós não aceitamos os nossos companheiros de família tais quais são, né? E Chico já diz muitas vezes, e repete muitas vezes nas lições, são vivas para nós a cada palestra que ouvimos. Estamos na família que precisamos estar, com as pessoas, né, as quais temos compromissos com elas, resgates necessários ou reparações necessárias, né? Mas também temos pessoas ali que vão ser o suporte, o braço forte, a mão, né, apoiadora, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Então, no lar, né, exige de nós paciência, tolerância, resignação, obediência, mas acima de tudo, a gente que já tem um pouco mais do que eles, né, de compreensão, perdão. Temos que aprender a perdoá-los, né? Fazendo assim uma viagem no tempo, vamos lá na época de Jesus. Jesus com seus apóstolos, tendo já reunido-os todos, ele com certeza deu-lhes muitas lições de perdão, de amor, de tolerância. Aquelas pessoas que vinham até eles buscando coisas materiais,
a cura da matéria, né? Buscando coisas espirituais. A todos ele dava um pouco dessas virtudes, né? Mas os apóstolos que estavam reunidos com ele conhecia o coraçãozinho de cada um daqueles homens, né? E tanto é verdade que a Judas, ele sabia que Judas cometeria o delito, né? Ou trairia. E disse a Judas: vá e faça o que tem que ser feito. A Pedro disse que o galo, ao cantar 3 vezes, Pedro o trairia por 3 vezes igualmente. E depois Pedro, né? Já lá no cenário ali, ou no ambiente onde seria julgado pelo sumo sacerdote, Jesus olhando a fundo, não a matéria, mas olhando o coração, o espírito de Pedro, tocou Pedro. Pedro percebeu, né? O engano ali que se encontrava, a falta de compreensão do trabalho que Jesus estava fazendo, né? Mas continuando, né? Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós necessitamos deles. Quem não precisa, né? Que alguém tenha paciência conosco, né? Seja calma. Ensine-nos quantas vezes necessárias forem para a gente compreender a lição. Que os nossos filhos tenham conosco também compreensão. Às vezes nós falhamos na compreensão para com eles. Imagine a espiritualidade, por exemplo, o nosso anjo guardião, o nosso mentor, o espírito que de alguma forma está próximo de nós, nos orientando, e sabendo da nossa intenção em ter ou tal ato, ele, através da intuição, eles nos convidam a corrigir o caminho para praticar coisas boas, né? E ali a gente insiste, né? Não, mas eu vou por esse caminho porque eu sei que eu vou me dar bem, pela projeção, né, da nossa intenção, de nossos pensamentos, pelo teor da nossa emoção. Eles sabem que podemos nos dar mal, mas compreende que a lição é necessária para despertar em nós valores outros que não temos. Então os espíritos que já têm mais experiência do que nós, muito mais sabedoria, permitem que a gente caia no erro, né? Para que a gente cresça, evolua, tenha mais discernimento, mais conhecimento, né? Seja mais consciente e aplique melhor depois o livre-arbítrio, né? É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido outrem. Alguém terá errado contra nós e teremos de certo errado contra alguém. Tão comum, né? Tão humano essa situação. Por que a gente quer ser, né? O acusador, o juiz, aquele que aponte o erro do próximo? As nossas vistas fechadas não compreendem, não enxergam o erro. Os nossos ouvidos tapados, nós não ouvimos, né? Como pode um cego, né, conduzir outro cego? Ambos cairão, né, no precipício, como disse Jesus. Então, sabemos que somos criaturas que podemos errar. E os nossos irmãos erram igualmente contra nós e vice-versa. Por que crucificá-los? Mas podemos orientá-los, podemos aceitar, compreender e corrigir. E voltando a Jesus depois que foi crucificado, né, ele já tinha perdoado todos os seus algozes, perdoado aqueles que de alguma forma não compreendiam o tamanho ou a responsabilidade do seu mandato, né? E na cruz, né, lá estando, olhando aquelas pessoas, olhando espiritualmente aquelas pessoas e projetando as suas vistas nos acontecimentos futuros que afetariam aqueles espíritos, né? Pediu a Deus que perdoassem, porque eles não sabiam, não compreendiam a intenção ou a intensidade dos seus atos. Ou seja, ainda estavam, né, mortos espiritualmente, ou ainda inconscientes da importância do aprendizado na vida espiritual. E já tendo ressurgido entre os seus apóstolos, primeiramente, né, num processo
assim de apresentação novamente, para que as pessoas, os seus apóstolos, não assustassem, né? Ele continuou por mais 40 dias junto deles, orientando, dando instruções e conduzindo-os à vida espiritual, pedindo a eles que perdoasse, compreendesse, porque o trabalho que eles teriam era muito maior e muito mais intenso do que aquele que ele apenas os iniciou, né? Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. A visão de Emmanuel é uma visão espiritual, né? A colocação que ele nos passa é espiritual, falando a nós espíritos e não falando a nós homens na matéria, né? Sabemos que uma coisa influencia, interage com a outra, ou seja, encarnados somos influenciados pela matéria e vice-versa, né? Ou seja, o meio que nos encontramos possivelmente e fatalmente vai nos influenciar. E aí a mídia, né? Ou seja, os meios de comunicação nos traz diariamente quantas criaturas, irmãs nossas, estão realmente enganadas pelos caminhos que elas escolheram. Quantas tiram a vida do seu semelhante, achando que com isso, né, saciam a sua sede de justiça, né? Ou ameniza a sua ira, a sua vingança, mas enganados estão. Mas como eles perceberão isso? Com certeza, as leis de Deus saberá, né, atingir o culpado aonde quer que eles estejam, desde já na matéria. Mas esses irmãos nossos, assim como nós, vamos perceber o erro que cometemos livre da matéria. Ou seja, na vida espiritual, quando já distantes um pouco mais da matéria, a nossa consciência, ou seja, o espírito, falando, olhando, observando, entendendo que ele desperdiçou horas, entendeu errado o que se esperava dele. Em algum momento ele exigiu dele mais paciência, mais tolerância, mais compreensão e perdão, e ele, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, né, deixou que as coisas tomassem o rumo, deixando de assistir as criaturas nas suas necessidades materiais, né, nas suas necessidades morais e espirituais. Esqueceu de renunciar a situações que ele sabia que poderia renunciar, mas preferiu, né, ser o juiz em muitas situações. Nós somos assim, né? Então, na matéria, livres, ou seja, na vida espiritual, livres da matéria, percebemos o quanto estávamos enganados, né? Quem te prejudica talvez haja sob compulsiva da necessidade. Quem te menospreza possivelmente sofre a influência dos transitórios enganos. Aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória, e aquele outro ainda que te golpeia evidentemente procede sob a hipnose de obsessão. Então, quantas situações o nosso semelhante está influenciado, né? Assim como nós. Quantos enganos acalentamos em nossos corações, em nossa alma? Se remetemos à nossa memória lá atrás, na nossa infância, depois numa idade já mais madura, quantos enganos, quantos erros, quantas coisas fizemos que prejudicou o nosso próximo, que esquecidos que ficamos e estamos. E aí algumas coisas difíceis no nosso dia a dia atualmente, alguma dor, algum sofrimento, alguma cobrança que chega até nós, alguma situação que exige de nós paciência, tolerância, né? Lá atrás, será que, né, não agimos com descaso? Nunca te revoltes, nem te desanimes. Faze o bem esquecendo o mal. Sempre o bem tem que ser feito, né? Mas um ponto bastante importante. Algumas criaturas, ou entre nós, espíritas, achamos que apenas falar que perdoou é o suficiente, né? O texto vai nos remetendo a várias situações que a gente vai rememorando, e as pessoas e vice-versa, e a gente vai
analisando, compreendendo e vai julgando em nós mesmos situações que exigiu de nós maior compreensão. Já com o grau de conhecimento que temos, nós vamos fazendo um exercício diário, constante para perdoar. Não é realmente uma tarefa fácil. Se fosse, os textos que chegam às nossas mãos em diversas situações não nos recordariam. Se a lição tivesse sido já incorporada em nós, automatizadas em nós, de uma forma já simples, nós não reviveríamos esses textos todos. Por quê? Temos ainda a necessidade de lembrar, olhar para as pessoas que realmente, erramos. E aí a gente, puxa vida, eu sou um espírito que estou estagiando na matéria. Não posso levar para outra vida desafetos, ódio, vingança, adversários. Com a compreensão que eu tenho, eu sou obrigado a pedir perdão ou a trabalhar de uma tal forma que eu consiga converter o meu adversário em amigo, em alguém que esteja apto a me compreender e eu vice-versa. Então nós, espíritas, temos em nós este material belíssimo que é o amor, a tolerância, a indulgência, a compreensão, trazida pelos Espíritos nas obras maravilhosas da doutrina espírita, entre elas o Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, e na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e outras mais. Esta coletânea de obras coadjuvantes da doutrina espírita, através de Chico, Emmanuel, André Luiz e tantos outros autores espirituais aí, nacionais e internacionais, que nos convidam a refletir que a nossa essência é toda espiritual. Isso aqui é apenas meio, recursos que auxiliam a desabrochar a inteligência do espírito e dar-lhes material para ele resolver problemas, situações difíceis, sempre com o objetivo de purificar o seu espírito, ou a alma, para que ele possa fazer um uso mais intenso da sua consciência, do seu livre-arbítrio, auxiliando e conduzindo outros irmãos nossos à vida espiritual, à compreensão desta vida. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas. Compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual que precisaremos todos da parte de outro alguém. Óbvio, Os adversários são aquelas pessoas, aquelas criaturas que estão em nossos caminhos, que não cobram nada de nós e nos ensinam ou nos ajudam a compreender, a tolerância acima de tudo, o perdão. Não precisamos pagar por isso, é gratuito, mas precisamos compreender que eles, longe de afastá-los de nós, longe de desejar-lhes infortúnios, nós devemos desejar-lhes sucesso, felicidade, para que eles possam realmente ser tocados nas vibrações positivas de pensamentos que chegam até eles, de sentimentos mais nobres, e eles, igualmente, lembrem de nós e perdoem-nos, porque enquanto estiver a caminho com o seu adversário, lembra Jesus de todos nós, Só para lembrar um pedacinho desse texto que foi feito numa palestra anterior, professores gratuitos, é um parágrafo apenas, que eu entendi que toca alguns pontos dessa nossa lição, Esses professores gratuitos são os nossos adversários. São realmente aqueles que ainda não nos podem compreender e guiam-nos, por isso mesmo, à perseverança no bem. Ou são aqueles que ainda não conseguimos entender e por isso mesmo nos conduzem à desistência do mal.
disse Jesus, amai vossos inimigos, óbvio, né? E ele também disse, perdoar 70 vezes 7 o seu irmão, né? Para que a gente venha também ser perdoado 70 vezes 7 ou mais vezes, né? Então, quando Jesus nos adverte e nos convida a perdoar 70 vezes 7 vezes, é porque estamos todos no caminho, estamos todos iniciados na vida espiritual, e a compreensão espiritual dos erros e faltas de nossos irmãos nos liberta. O perdão liberta a criatura, né? E dá-lhe uma tranquilidade, uma serenidade imensa, e faz com que este exemplo seja seguido por outros, né? Já o ódio nos algema aos nossos adversários, e estaremos com eles, né, novamente, sendo julgados por nós e por eles, ou no tribunal de nossa consciência, ou na deles, ou na vida espiritual, reencontrando-os novamente, para que a gente possa converter, né, ódio em amor, né? Porque o ódio é o oposto do amor, né? Apenas é uma direção dada numa emoção, num sentimento. Vamos dizer, a princípio, o ódio como uma emoção, né? O amor como um sentimento mais elevado, né? Ora, como Deus pode dar para nós tarefas maiores, né, se o nosso coração está enegrecido ainda na vingança? Deus dá aos espíritos superiores tarefas maiores, responsabilidades maiores, que sabe que são capazes, né? E convidam, né, nós, espíritos ainda menores ou imperfeitos, para auxiliá-los. Encontrando em nós disposição de amar e servir, com certeza faremos parte dos seus exércitos, né? Mas encontrando em nós ainda a falta de vontade, né, a animosidade contra os nossos semelhantes, com certeza não seremos convidados. Poderemos ser ainda agentes inconscientes desse auxílio, né? Mas não conscientes. Então, lembrando Jesus, para nós encerrarmos, perdoa 70 vezes 7 vezes a teu irmão, para que sejamos perdoados 70 vezes 7 vezes também. Paz a todos e obrigado pela atenção. E na sexta repete, né? Acho que vai ser a 4ª vez que eu faço a palestra, ou seja, são 4 vezes que eu preciso ainda aprender a perdoar, né? Pelo jeito, né? Então, alguém gostaria de fazer um comentário? Temos um candidato. Palmeirense não vale, hein? Pelo contrário, é melhor, né? Fica melhor. Você falou sobre... Esses dias eu assisti um filme do Nelson Mandela, não sei se você chegou a assistir, chamado Invictus. Não assisti. Esse filme dele, ele reflete exatamente a questão que você falou sobre perdão. Ele mostra ali exatamente como você vai materializar o perdão. Ele ficou quase 30 anos preso. E a ideia do filme gira em torno da seleção sul-africana que ia disputar o Campeonato Mundial de Rugby. Só que o entorno é muito interessante pelo seguinte: ele começa a compor do lado a equipe política dele e a equipe de segurança. E aí ele já tinha contratado alguns que eram negros, e aí ele manda contratar uma espécie de um serviço de inteligência que eram brancos, que foram os caras que perseguiram ele. Aí quando a equipe de segurança negra vê os caras ali, eles ficam revoltados. Falam, poxa, os caras te perseguiram a vida inteira e você vai chamá-los para compor a equipe de segurança. Ele responde o seguinte: o que passou, passou. Eu preciso fazer isso, que senão a gente não vai ter o perdão, senão eu não consigo reunificar o país. Então, o que eu vivi nesses 28 anos, já foi vivido. Daqui em diante é uma página nova. Essas pessoas, né, que são exemplos assim, de humanidade, você mostra claramente que eles têm, assim, espiritualmente falando, esse ideal de perdão. Eu vi o filme, é muito interessante, porque ele vai quebrando todas essas barreiras com o perdão. É o que você falou, que é algo assim. Vou ser sincero, já até comentei aqui em outras ocasiões, eu tenho uma dificuldade muito grande em relação a isso. Aquela coisa de perdoar, mas não esquecer. Né? Você fica com aquele registro ainda, e ele, pelo contrário. Um ponto mais marcante no filme é esse. Ele chamou uma equipe dos caras que perseguiram ele a vida inteira. Ele falou, o que passou, passou. Daqui em diante, eles vão ter a minha confiança
e eu vou ter a confiança deles. Então, para ilustrar o que você colocou agora há pouco. Assim, muito bom. A gente no trabalho espiritual a gente percebe as pessoas quando vêm com esse ódio, né? Que você falou, né? E a gente aprendeu que o ódio é um amor não compreendido. Sim, né? sim. A pessoa se equivoca ao longo do caminho por algumas situações de pessoas, né? E ela começa a ter esse sentimento, mas é porque ela tem amor dentro dela ainda. Então, como ela não compreende, ela acha que é o ódio que ela quer machucar as pessoas. Sim, muito triste com isso. certeza. Primeiramente, nós temos que entender que cada um dá o que tem, né? Se nós temos sentimentos elevados, nós doamos sentimentos elevados. Se não os temos, nós temos que conquistar, né? Outra coisa é que, ainda no grau que nós nos encontramos, nós somos criaturas ainda possessivas, né? E essa possessividade é que causa aí grandes conflitos, né? Em todos os sentidos da possessividade, causa grandes conflitos, né? E aí a gente mistura bastante as coisas, né? É óbvio que para converter essa animosidade em amor leva-se tempo, e Deus sabe perfeitamente que não é da noite para o dia, e para isso tem as existências, porque encarnados nós apagamos todas as lembranças, né? Fica em estado latente, né? Fica lá nos caninhos da alma, lá no escondidinho mesmo, né? E vem assim algumas coisas em forma de intuição. Tanto que há criaturas que a gente encontra, tem uma simpatia grande. Há criaturas que a gente olha assim, já não sente a mesma simpatia, há até uma certa aversão. Mas é o espírito lembrando, né? Aí lá do passado. Então, o exercício que eu digo é esse, de a gente, num primeiro momento, sentir uma aversão, nós temos que procurar, né, reverter isso. Se, né, temos a dificuldade grande de perdoar, ou seja, de compreender que na mesma situação faríamos o mesmo, né, por empatia, se na mesma situação faríamos o mesmo, por que a gente não pode compreender e aceitar, né? Mas a intensidade da emoção, no momento em que nós sofremos ou causamos sofrimentos, é que fica registrado em nosso espírito. Esse choque é que faz o aniquilamento do raciocínio, né? Fazendo que a gente cometa atos. Mas conforme o tempo vai passando e vamos rememorando, já a intensidade da emoção diminui, né? A vida vai avançando, vamos ficando mais velhos, cabelos mais brancos, grisalhos, né? E vamos vendo que quanta coisa boba, né? Por quanta coisa boba nós brigamos. Por isso que os espíritos dizem, né? Que os homens brigam por coisas pueris. Né? Para encerrarmos mesmo, né? Vamos lembrar Jesus. Aliás, no livro dos Espíritos, eu não lembro qual das 10 leis, mas acredito que seja numa delas. Como compreendia Jesus a caridade? Kardec pergunta ao Espírito, né? Ou como conceituava, né? Aí fala-se na benevolência, né? Sermos bons para com todos. Fala na indulgência, que é aquela capacidade, né, de entender e aceitar, né? E não ofender com os erros alheios. E no perdão, né? Acima de tudo. Paz a todos e obrigado pela atenção. Tem que pôr salto. Tem que pôr salto. Então vamos lá, queridos, né? Depois de ouvirmos esses ensinamentos todos, que com certeza nos tocou bastante e nos fez relembrar, né, vários momentos da nossa existência, e que certamente cada vez que a gente nos deparar com esses problemas, a gente vai lembrar, né? Ter mais coragem, força e saber que estamos a caminho. Todos nós, né? Então vamos aproveitando esses momentos e nos preparando para poder fazer as nossas doações de boas energias, envolvendo o nosso planeta, uma vibração de muito amor, de paz, de união e perdão. Esse sentimento tão nobre que a gente ainda pouco trabalha, mas vamos
cada um de nós, elevando o nosso pensamento, ajudando essa espiritualidade que trabalha incessantemente para que haja perdão, para que haja união e entendimento. Então vamos envolver o nosso planeta nesta harmonia, para que não haja guerras, para que não haja discussões, para que se faça a paz. Nós vamos envolvendo a todas as pessoas, especialmente nesses dias mais tumultuados, para que se faça a paz, a tranquilidade, o diálogo, para que todos sejam envolvidos nesse sentimento de harmonia, para que possamos estar de mãos dadas. Nós vamos também envolvendo assim a todas as pessoas que se encontram doentes, hospitalizadas, envolvendo os médicos, envolvendo os enfermeiros, os cuidadores, para que possam dar carinho, atenção e o remédio a cada um dessas pessoas necessitadas. Vamos envolvendo também os nossos irmãos ainda que estão desabrigados, sem teto, que perambulam pelas ruas, assim como as crianças, para que sejam sempre orientadas, que tenha sempre alguém ao seu lado que possa encaminhá-las. Envolvendo também em cada lar, em harmonia, em diálogo, em entendimento e principalmente no perdão. Vamos também envolver essa nossa casa que nos abraça, que nos recebe sempre com esse imenso carinho, com esses amigos da espiritualidade, os dirigentes desta casa que nos acolhem. Assim, envolvidos nesse amor, nessa paz, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, pelo aprendizado de hoje e que possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus.